Vamos continuar a Santa Palavra de Deus no capítulo 23, versículo 5, que Lucas escreveu aonde que Jesus passou, o que ele fez, o que ele é. Então Lucas escreveu assim no versículo 5. Mas eles assistindo fortemente, ele revolucionava o povo, ensinando por toda a Judéia, e começou da Galileia até aqui é Jerusalém que estava falando. E no versículo 6 de Lucas fala assim, no versículo 6, e estavas a palavra. Pilatos perguntou se ele é Galileu, enquanto soube que era do judaísmo, que ele era do judaísmo, de Herodes, enviou a Herodes, que é defeito de Jesus, por Herodes condenar ele, né? Pilatos e Herodes era inimigo. Depois tornaram-se amigos, depois que crucificaram Nosso Senhor Jesus Cristo, começaram a ser amigos. Porque era tudo ruim, né? Então ele precisava ser amigo para ter feito o que eles queriam fazer para tirar o povo da concentração da palavra, né? E pois Herodes, juntamente naqueles dias, se achava em Jerusalém. Quer dizer, ele estava em Jerusalém, porque todas as festas ele vinha, era longe, com as carruagens dele, com os camelos, muitos dias de viagem, mas ele vinha. Ele era rei, né? Então o povão vinha fazendo comida, dando as coisas para ele, família dele. E no capítulo 8, no capítulo 23, no versículo 8, diz assim: Herodes alegrou-se muito em ver Jesus, pois de longos tempos desejava vê-lo, por ter ouvido falar dele muitas coisas, e esperava na presença de algum milagre ou operar alguma coisa para ele ver, né? Quer dizer, o cara de Jesus sabia o que ele era. Jesus ia fazer as coisas na frente para ele, ia nada. Jesus era Deus, não era inimigo de ninguém. Se ele se convertesse, ele podia ir para o céu até junto com Jesus, mas eles tinham outro tipo de aceitamento da religião deles, era outra. Não tinha inteligência quem que era Jesus, né? E no versículo 9 diz assim: e dirigiu-se muitas perguntas, mas Jesus nada respondeu. Ele não ia responder as coisas porque esse cara. E no capítulo 23, no versículo 10, diz assim: e ali estava os princípios das sinagogas e os escribas acusando-o com violência. Das outras sinagogas, de tudo que tinha ali na Resor ali, que era a sinagoga deles que eles pregavam a palavra, estava cheio de gente lá na frente para ver, querendo que crucificasse Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele ia dentro da sinagoga deles, deixava ele pregar, ele falava a verdade, né? Ele ofendia eles porque ele era a verdade, ele era o caminho, ele era a vida eterna. E eles não sabiam, eles iam falando, mas esse homem esse não é o Messias, sendo que ele era o Messias, né? E no versículo 11 diz assim: Herodes com a sua guarda, tem a guarda junto com ele, tratou-se de desprezá-lo
escarneceu dele, revesti-lo de uma túnica branca e enviou ao Pilatos. Mandou trocar até de roupa, porque não queria saber mais dele lá, né? Porque perguntou, Jesus não nem olhava na cara dele, não respondia nada. Estava tudo cheio de sangue, tudo amarrado. Então eles eram desse tipo. E no versículo 12, Lucas escreveu assim: e naquele mesmo dia, Pilatos e Herodes ficaram às pazes, pois antes eram inimigos um dos outros. Eles eram inimigos. E no capítulo 22, do versículo 13, diz assim: e Pilatos convocou então os escribas dos sacerdotes e magistrados e o povo, e disse-lhe, isso é o Pilato, para ver se não ia ter culpa de crucificar Nosso Senhor Jesus Cristo, quer dizer, que ele podia sair fora, ficava por conta deles, né? Aí ele diz assim, no capítulo 14 diz assim: apresentamos estes homens apresentou este homem como agitador do povo, mas interrogamos e eu diante de vós não acho culpa nenhuma de crime, nem de culpa de crimes de que acusaram. Ele não via nada, né? Pois ele não tinha. Ele era governador, ele era um cara de sabedoria, mas aí não viu nada dele, fazer o que, né? E ninguém, no capítulo 15 diz assim: e nem tão pouco Herodes, pois não revelou, portanto ele nada fez que merece morte. Você vê, ele nada fez que merece morte. Isso o Pilatos está falando na presença do povão. Aí o povo vai começar a agitar o povo para poder crucificar. E no capítulo 23, do versículo 17, diz assim: acontecia que em cada festa eles reunia e era obrigado a soltar-lhe um preso, que era a festa deles, soltar um preso. E no capítulo 18, no capítulo 23 do versículo 18 diz assim: e todo o povo gritou a uma voz: a morte com este, solte-nos. E o povo gritou a uma voz: a morte com este e solta Barrabás. Aí já tinha um bandido lá preso que eles gostavam, e ele já queria que soltasse aquele, porque aquele ele tinha um exército também contra o Pilatos, contra aquele povo. Estava preso, ele ia ser crucificado. Mas aí mudaram o jeito, né? E Nosso Senhor Jesus Cristo, ele conta tudo a verdade para a gente saber, né? E no versículo 19 diz assim: este homem foi lançado aos cárceres, devendo uma revolta levantando na sinagoga por causa de um homicídio, que é o que Pilatos tinha feito, né? E Nosso Senhor Jesus Cristo, aí Pilato, o Senhor Jesus Cristo não tinha nada, ele só fazia misericórdia, curava e arrumava o povo. E o Pilato, porém, quando soltou Jesus, falou-lhe de novo: mas ele crucificaram ele, crucifica vocês mesmos, crucificaram ele, porque eu não vejo nada nele. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo e a bondade de nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ama todos vocês. Todo mundo Ele ama, que siga Ele. É o caminho, a verdade e a vida. Amém.